definir os critérios que você utiliza para se comparar com as outras pessoas. Hoje nós vamos falar de comparações injustas, que é a tendência que nós temos de nos comparar com as outras pessoas e de chegar à conclusão de que nós somos inferiores a elas. E eu costumo dizer que nós comparamos a nossa totalidade, quem nós somos, com os fragmentos, com os pedaços que as outras pessoas decidem mostrar para nós. E hoje, então, com o uso das redes sociais, fica muito mais fácil fazer esse tipo de comparação e chegar a essa conclusão de que nós estamos fazendo menos, de que nós deveríamos nos esforçar mais, de que as outras pessoas estão fazendo mais ou atingindo, alcançando mais coisas, enquanto nós estamos ficando para trás, ficando aquém. E um certo nível de comparação é até esperado no nosso dia a dia. Vez ou outra, a gente se compara com as outras pessoas. Então, a comparação não necessariamente é um problema. Mas o problema é quando você começa a pegar a conquista das outras pessoas e aplicar para a sua vida, sem nem mesmo dar contexto, sem nem mesmo considerar quais são as suas condições, quais são as condições das outras pessoas. É claro que se a outra pessoa está comentando, está falando, ou até mesmo postando, aquilo é muito importante para ela e não invalida a conquista dela. Mas o problema é quando a gente começa a fazer esse tipo de comparação, que é uma comparação direta e crua, sem considerar o nosso contexto, as nossas condições e também as condições das outras pessoas. E é claro que a gente pode sim ficar feliz e realizado com a conquista das outras pessoas, principalmente se é uma pessoa próxima, mas a gente não precisa necessariamente desmerecer as nossas conquistas e as nossas condições e nem comparar diretamente essas conquistas. Eu costumo falar que a nossa vida é como se fosse uma pista de caminhada, uma pista de corrida. E para algumas pessoas, essa pista tem mais obstáculos, tem mais desafios, principalmente se você sofre de algum transtorno, de alguma doença mental, se você passou por dificuldades, instabilidade financeira, alimentar durante seu desenvolvimento, passou por situações de abuso, qualquer tipo de abuso. Então, a sua pista, ela costuma ter mais obstáculos, mais desafios, e é injusto se comparar com uma pessoa que tem uma pista um pouco mais limpa. Então, muito cuidado com esse tipo de comparação, principalmente quando você sofre e quando você chega à conclusão de que você está para trás, está aquém, ou de que é inferior às outras pessoas. Então, se para você faz sentido a comparação, ainda faz sentido a comparação, então vamos comparar você com o seu pior momento. Vamos olhar para a sua história de vida e avaliar onde na sua história não você passou por uma situação muito difícil. Talvez você já tenha passado, experimentado algum episódio depressivo, algum transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, qualquer outra condição, e vamos avaliar como que você está hoje em relação a esse eu do passado. Talvez, olhando dessa maneira, você consiga concluir que sim, você fez algum progresso, e claro, ainda tem algum progresso, ou talvez muito progresso, mas perceba, quando você se compara dessa maneira, aí nós temos uma comparação mais justa e mais humana para a sua condição, para o seu momento, para a sua história de vida, para a sua pista, para a sua caminhada. Então, se é para se comparar com alguém, que seja com o seu eu do passado. E aprender a se comparar menos é uma habilidade. Assim como você aprendeu essa comparação, você pode aprender a se comparar menos. Porque de verdade não é justo esse tipo de comparação. E hoje, com as redes sociais, a gente compara a nossa vida, a nossa totalidade com os fragmentos, com os pedaços que as pessoas decidem postar por aí. Não é justo comparar a jornada de uma pessoa que está iniciando no mercado de trabalho com alguém que já está saindo. Não é justo comparar o primeiro dia, o primeiro mês, ou até mesmo o primeiro ano de uma pessoa que está começando, que está fazendo atividade física, com alguém que treina há anos. Não é justo comparar alguém que está começando agora a estudar para concurso com alguém que já prestou muitos concursos, que já passou, inclusive, em alguns concursos. Então, não é justo, e muito cuidado com esse tipo de comparação.